Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Infinity Lab. Eu sou Léo Miranda, desenvolvedor da Infinity Sistemas. Bom, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o nosso módulo de produção de lavanderias industriais e de lavanderia doméstica. Esse módulo funciona da seguinte forma. Eu vou entrar aqui em menu Produção. E o primeiro cadastro que nós precisamos para poder trabalhar com esse módulo de produção é o nosso cadastro de programas de lavagem. Dentro desse cadastro de programa de lavagens, eu vou pegar um modelo aqui para nós testarmos. Eu vou clicar no Alterar. Então, aqui dentro nós temos a descrição do programa de lavagem, que é a forma como esse programa vai ser identificado na nossa produção. Nós temos um campo para o número de minutos que demora para esse programa correr, né, nessas máquinas. E nós temos aqui também a lista de todas as lavadoras que podem ser trabalhadas com esse programa de lavagem. Dentro dessa lista de lavadoras, nós temos o peso máximo de peças que pode ser colocado nesse programa de lavagem. Então, no nosso caso aqui, como é um arquivo de teste, nós temos o mesmo peso da máquina de acordo com o peso máximo aqui, mas isso geralmente ele tem um decréscimo por várias questões. Ainda dentro do cadastro de programa de lavagens, nós temos a aba de consumo. Esse cadastro é bastante interessante porque é o local que nós vamos informar quanto de produto químico esse programa de lavagem consome, porém nós vamos fazer esse lançamento por quilo. É a quantidade por quilo, porque esse consumo, né, que está sendo informado aqui dentro do programa de lavagem, lá na frente ele vai ser multiplicado pelo peso real que foi colocado nas máquinas, para que nós possamos calcular a diferença entre o que o dosador aplicou, né, porque o dosador vai sempre aplicar com base na capacidade da máquina, que é o valor que está programado para o dosador injetar produto químico. Então, nós podemos, com isso, comparar o consumo do dosador, né, que o dosador injetou naquela maquinada, com o peso real que foi aferido e foi colocado na máquina. Então, aqui, esse é o nosso cadastro base para que nós possamos trabalhar com a nossa produção. Feito isso, depois que esse cadastro de programa de lavagem, né, está todo pronto, nós podemos seguir para a nossa tela de movimentações. Essa tela ela é encontrada dentro de produção, na opção produção diária. Então aqui eu vou solicitar um período e vou mandar abrir as minhas produções. Bom, o que nós temos aqui é uma planilha que vai mostrar para nós, a cada linha dessa planilha, nós temos uma maquinada que foi rodada, né, na nossa produção. Então, nessa planilha, nós temos, primeiro, o número dessa ordem de produção. Cada linha dessa nós chamamos de ordem de produção. Depois nós temos a data, nós temos em qual máquina que foi rodado, né? E qual programa de lavagem que foi aplicado nesse caso, qual foi o funcionário que fez responsável por essa maquinada. Nós temos também uma coluna onde é informado de qual cliente essas roupas são, né? No caso aqui já está informado também, e nós temos o peso. Então, esse peso nós podemos notar que ele está abaixo do peso máximo permitido nessa máquina e nesse programa de lavagem. Então, nesse caso, essa linha aparece em azul justamente por isso, porque nós não aumentamos o peso, né? Se nós verificarmos aqui em outros lançamentos, nós tivemos casos de lançamentos de pesos maiores do que a capacidade máxima da máquina, né? Então, isso pode ter sido algum erro de apontamento, como pode ter sido também problema, né, de erro na hora de lançamento, lá na hora de colocar essas peças na máquina. Então isso é importante porque já começa a mostrar para nós
qual é a situação da produção. Então, da mesma forma que nós temos aqui maquinadas que podem estar extrapolando a capacidade da máquina, nós também podemos ter situações diversas, igual esse próximo exemplo, onde nós temos aqui um peso máximo de 20 quilos, porém foi colocado somente 6 quilos. Né? Então, essa diferença muito grande vai significar desperdício de produção, né? Porque o produto químico foi injetado lá na máquina para 20 quilos, mas foi colocado 6 quilos e pouco na máquina. Bom, continuando as nossas colunas, nós temos a hora de início dessa maquinada e nós temos a hora final dessa maquinada. Essas informações elas são muito importantes e elas são apontadas lá na produção. Né? Tem um computador, geralmente, para que seja feito esses apontamentos. Então, ao iniciar uma maquinada, se registra o horário e, ao finalizar, se registra o final. E aqui nós temos o código de barras dessa ordem de produção, porque também isso pode ser impresso para facilitar o acompanhamento dessas maquinadas no decorrer da produção. Então, aqui nós temos, né, todas as nossas planilhas, a nossa planilha de produção lançada, e eu vou mostrar agora para vocês os relatórios básicos que nós temos, que essa planilha vai oferecer para a gente. Então, nós vamos aqui clicar em relatórios. A primeira opção é o relatório de consumo. Eu vou marcar a opção de consumo e vou solicitar o período que eu quero. Eu vou pegar um mês aqui. Vou mandar executar. Então, instantaneamente, o programa vai mostrar para nós os produtos químicos que foram gastos. Aqui a unidade, né, no caso litros. Nós temos o consumo nominal e nós temos o consumo lançado. E temos a diferença calculada. Essa diferença calculada é justamente o que se tem apurado entre o que o dosador lançou, o que o dosador realmente injetou nas máquinas, com base nas informações que nós lançamos aqui nessa planilha, em comparação com os pesos que foram colocados de fato na máquina. E esse aqui é somente um dos relatórios que mostram essas diferenças de aproveitamento e etc. Bom, agora nós temos uma segunda opção de análise de produção, que vai ser aqui em análise da produção. Eu vou pedir aqui o mesmo período para que nós possamos verificar quais são as informações que nós conseguimos extrair dessa planilha. Eu vou mandar executar. E o sistema vai mostrar para nós a mesma planilha que nós temos em alguns outros locais do sistema, que são algumas planilhas de análise. É uma planilha bastante simples e, ao mesmo tempo, bastante poderosa pela flexibilidade de combinar informações. Então, aqui o que está sendo apresentado para nós, eu vou zerar a planilha para que nós possamos ver desde o início como que isso é montado. Então, nós temos aqui em cima, nesses quadradinhos, todas as informações que nós queremos aplicar para gerar a planilha. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira analisar por maquinadas, por quantidade de maquinadas que foram feitas no decorrer desse período, né, que eu solicitei aqui o relatório. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o maquinadas, que é um desse que está com asterisco, e vou lançar aqui para o campo de dados. Pronto. Ele já me trouxe um número, né, que é o número total de maquinadas. Agora eu quero que essas informações de maquinadas, que elas sejam diárias. Eu quero ver quantas maquinadas foram feitas diariamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui pegar a data e vou arrastar aqui para o campo de linhas. Pronto. Só esses dois cliques que nós demos, o sistema já trouxe totalizado para nós quantas maquinadas nós tivemos em cada um desses dias. Né? Isso de forma bem fácil. Se eu quiser completar um pouco mais essa informação e quiser fazer essa mesma análise, porém, por programa de lavagem, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o programa de lavagem e posso arrastar aqui para o campo de colunas. Então, pronto. Nós temos, dentro de cada dia, as quantidades de maquinadas de cada programa de lavagem. Se eu quiser um gráfico, é só eu selecionar
que o gráfico vai tomando forma. Né? Logicamente que eu posso trabalhar melhor esse gráfico, eu posso mudar o formato, eu posso mudar o tipo de gráfico. Aqui é uma variedade muito grande de customizações que nós podemos fazer nisso. Bom, mas aqui então nós temos, né, o total de maquinadas que foram feitas a cada dia por programa de lavagem. Mas se eu quiser mudar essa análise e não analisar mais por quantidade de maquinadas, e se eu quiser saber o peso que foi feito, o que eu posso fazer? Eu posso tirar daqui as maquinadas e posso jogar o peso. Pronto. Essa mesma análise que nós estávamos vendo antes e que eram por quantidade de maquinadas, agora já está em peso, o total de quilos, tanto por dia quanto por programa de lavagem. Mas ainda existem mais funções aqui. Nós podemos, por exemplo, tirar o programa de lavagem e fazer essa análise por funcionário. Então, se eu jogar o funcionário para cá, eu tenho quantos quilos cada funcionário lavou no decorrer desses dias. Está tudo aqui totalizado. Ó. Se eu quiser tirar o funcionário e fazer análise por máquina, eu posso tirar o funcionário daqui e posso colocar a máquina aqui. Então, aqui nós já temos, né, a mesma coisa. E por aí vai. A quantidade de informações que nós conseguimos cruzar com essa planilha é uma ferramenta bastante poderosa, né, de análise. Essas planilhas que nós gerarmos aqui, elas têm a possibilidade de serem enviadas para o Excel, né, e algumas outras formas também aqui de exportação de dados. E além disso, tem outras coisas. Nós podemos aqui criar um ranking para poder comparar a quantidade, se teve aumento, se teve decréscimo de produção. Nós conseguimos comparar um mês com o outro mês. Então, realmente, a quantidade de informações aqui é muito grande. Essas movimentações de apontamentos de horas iniciais e horas finais, elas são feitas através dessa tela de produção, registro dos processos de produção. Então, através do código de barras, né, lá no computador da produção, é feita a leitura do código de barras, essa OP vai ser localizada, e aqui se vai informar em qual máquina que está colocando essa maquinada e vai mandar iniciar o processo. Quando se fizer a finalização, quando terminar essa maquinada, vai ser feita a mesma coisa. Faz a leitura da ordem de produção e faz o apontamento final. Uma coisa bastante interessante, que já está em fase de testes, é que essa tela ela está sendo substituída, não substituída, mas nós estamos criando uma alternativa dessa tela para funcionar no nosso aplicativo, no Infinity App. Então, o Infinity App, além de funcionar, né, com os recursos externos de consultas e de apontamentos externos, ele pode funcionar também dentro da produção como se fosse uma prancheta eletrônica, né? Tanto para esses recursos de produção, quanto para outras coisas que também já estão sendo desenvolvidas. Então, a vantagem de se utilizar o celular para poder fazer esse tipo de lançamento é que nós não precisamos ter um computador físico dentro da lavanderia, onde tem um ambiente bastante hostil para esse tipo de equipamento, né? Onde tem bastante umidade, onde tem poeira, é um ambiente bastante complicado para isso. Então, nós estamos criando uma alternativa para esses apontamentos no celular, até mesmo para dar mais agilidade para o funcionário, onde ele vai poder acompanhar todas as maquinadas que ele fez, todo o ranqueamento, né, do que aconteceu durante o dia. Então, já está em fase de testes, vai ser liberado muito em breve esse recurso no nosso Infinity App. Desde já eu quero agradecer a atenção e convidar para você que ainda não conhece o Infinity Live, para você que ainda não trabalha conosco, para que venha conhecer, que nós estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, né, e para que a gente possa formar aí uma parceria. Tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.